é comprovado que nosso genoma herdou trechos do genoma dos neandertais. Cientista da USP explica a descoberta de água salgada em Marte. Barragem de Fundão e Mariana tem novo deslizamento. Sinais e sintomas dos tumores cerebrais. Agora está no ar JRC, Jornal Regional Científico. Segundo números divulgados nesta semana pelo Ministério da Saúde brasileiro, foram reportados 4.180 supostos casos de microcefalia desde outubro. Há uma recomendação do órgão para que os estados informem todos os casos suspeitos. Desses, 270 foram confirmados, 472 foram descartados e 3.448 estão sob investigação. O governo afirma que as confirmações devem aumentar. Esses 270 bebês com microcefalia já representaram quase o dobro do número de casos registrados anualmente no país, que é de 150. A repórter Emanuele Oliveira irá falar sobre a microcefalia. Bom dia, Bárbara. A microcefalia é uma condição neurológica rara em que a cabeça e o cérebro da criança são significativamente menores do que os de outros da mesma idade e sexo. Crianças com microcefalia têm problemas de desenvolvimento. Não há uma cura definitiva para a microcefalia, mas tratamentos realizados desde os primeiros anos melhoram o desenvolvimento e a qualidade de vida. Algumas das causas da microcefalia são malformações do sistema nervoso central, diminuição do oxigênio para o cérebro fetal, algumas complicações na gravidez ou parto podem diminuir a oxigenação para o cérebro do bebê e desnutrição grave na gestação. Vamos para um rápido comercial, já voltamos. Ciências e Show. E a minha primeira experiência é arco-íris no copo. Nessa experiência eu vou utilizar 4 coisas que vocês devem ter em casa. A primeira é água, gelatina, açúcar e uma pepita. Em cada copo utilizamos 200 ml de água, e 2 colheres de gelatina. Mexemos. No primeiro copo, não utilizamos açúcar. No segundo, 2 colheres. E no terceiro, 5. Mexemos. Em um copo, acrescentamos o que tem mais açúcar por baixo.
e depois o que tem 2 colheres de açúcar por cima. Deixei um pronto para vocês verem como fica. Acho que todos estão se perguntando como um arco-íris em um copo, não é? Pois, quando acrescentamos a gelatina na água, só foi dar cor à água. Mas quando acrescentamos o açúcar, ocorreu uma densidade. O líquido que ficou embaixo tem a densidade maior, é o líquido que tem açúcar. E o líquido que ficou em cima é o que não tem densidade, no caso é o que tem 0 de açúcar. O motivo pela qual doenças complexas como diabetes, hipertensão arterial e transtornos psiquiátricos são difíceis de prever e muitas vezes de tratar. É um dos muitos mistérios da biologia humana. Outra dúvida, igualmente integrante, diz respeito a porquê, no caso de irmãos gêmeos idênticos, enquanto um deles tem uma doença como câncer ou depressão, outro permanece perfeitamente saudável. Os cientistas descobriram uma pista fundamental para desvendar esses enigmas. O genoma humano é carregado de pelo menos 4 milhões de controladores genéticos que residem em pedaços de DNA, que costumam ser controlados lixo, mas que, pelo que parece, têm um papel crítico em controlar o modo como as células, órgãos e outros tecidos se comportam. A descoberta é considerada uma grande reviravolta médica e científica. Tem implicações cruciais para a saúde humana, porque muitas doenças complexas parecem ser causadas por alterações minúsculas em centenas de controladores genéticos. Agora vamos para um rápido comercial e já voltamos. De volta, e a minha segunda experiência é encher uma bexiga. Eu vou utilizar vinagre, bicarbonato de sódio, bexiga, uma garrafa PET e uma tampinha de garrafa. Como vocês podem ver, aqui tem algumas enumerações. Aqui eu usei uma tampinha de vinagre, 7 tampinhas e 15. Vamos lá. O que aconteceu foi que o vinagre entrou em contato com o ácido acético, fazendo com que o bicarbonato de sódio entre em contato com esse ácido, formando o gás, chamado gás dióxido de carbono, conhecido como CO2, fazendo com que a pressão de dentro da garrafa aumenta e encha a bexiga cada vez mais. Pesquisadores usaram dados de genoma para associá-los com condições médicas, como características neurológicas, psiquiátricas, imunológicas e dermatológicas de pacientes com ancestralidade europeia. E segundo eles, o cruzamento com esses hominídeos já extintos deve ter tido um impacto sutil, mas significante na saúde do homem moderno, influenciado os riscos modernos para diversas doenças. Agora, o nosso repórter, Regivaldo Oliveira, vai falar um pouco sobre o assunto. Bom dia, Regivaldo. Bom dia, Dara. Bom dia, Bárbara. É comprovado que nosso genoma herdou trechos dos genomas dos neandertais. Estima-se que povos não africanos da Ásia e Europa contêm uma média de 1,5 a 4% do genoma dos neandertais.
resultado do cruzamento ocorrido aproximadamente 50 mil anos atrás. Porém, ainda não é claro como eles afetam exatamente as características humanas. Ao cruzar dados genéticos e médicos de mais de 28 mil adultos, foi possível descobrir uma correlação significante com 12 das características testadas, incluindo depressão, obesidade, ataques cardíacos. Dentre elas também está o risco de desenvolver lesões na pele, com resultado na exposição ao sol. Anteriormente já se acreditava que os neandertais tivessem deixado alguma influência nas células da pele, conhecidas como queratinocitos, que ajudam na proteção contra danos causados pela radiação solar e micro-organismos. Com este novo estudo, viu-se que as variantes genéticas neandertais aumentam o risco de queratoses, que são lesões cutâneas. Os pesquisadores também sugerem que as diferentes cores de pele encontradas nas populações não são provenientes do cruzamento dos neandertais, e sim provavelmente desenvolvidas muito mais recentemente. Futuras pesquisas que investigam a relação do DNA neandertal com as nossas características biológicas podem revelar muitas coisas ainda sobre os cruzamentos entre populações humanas. Vamos para um rápido comercial, já voltamos. Verônica, vamos apresentar aqui agora algumas curiosidades. Você sabia que a probabilidade de você viver até 116 anos é de 1 a 2 bilhões? Você sabia que um pedaço da estrela de nêutron, do tamanho da cabeça de alfinete, pesaria milhões de toneladas? Você sabia que o Sol é 300 mil vezes mais pesado do que a Terra? Você sabia que caso você doe seus órgãos, um único doador com mão encefálica é capaz de ajudar 25 pessoas? Você sabia, no núcleo do Sol, a cada segundo, 610 minutos, um furacão produz mais energia do que as armas nucleares juntas? Você sabia que 99,4% do DNA do humano é idêntico ao do chimpanzé? Você sabia que milhões de toneladas se convertem em hélio? Você sabia que a estrutura do lápis e do diamante possui a mesma forma química e se define unicamente pela forma cristalina? Você sabia que o raio atinge uma temperatura maior do que a superfície do Sol? Você sabia que o eco que escutamos em certas ocasiões é reflexão de sua onda sonora? Uma barragem cheia de rejeitos de mineração se rompeu nesta quinta-feira 5, à tarde, na região central de Minas Gerais, e cobriu de lama parte de um distrito da cidade de Mariana. Do alto é possível ver o tamanho da areia atingida, lama e mais lama, onde antes havia mata e um vilarejo com cerca de 200 casas. Muitas foram totalmente encobertas. Um carro foi parar em cima de uma delas e ficou pendurado sobre as paredes. Vários outros foram arrastados. A repórter Verônica Souza vai falar um pouco sobre a barragem de minério. Bom dia, Dara. Bom dia, Bárbara. A mineradora disse que o deslocamento da lama foi às 12 horas e 16 minutos, entre as barragens de Fundão e Santarém, dentro da área da empresa, e foi causado pelo excesso de chuva na região. Uma equipe técnica do Ministério Público esteve no local. Equipes da Defesa Civil Estadual, da Polícia Militar e dos Bombeiros também foram a Mariana. A Samarco disse que entregou o relatório sobre o que aconteceria em caso de novos rompimentos e que o plano de emergência ainda depende da contratação de uma empresa especializada. A mineradora também disse que já esvaziou o reservatório de Condongas, que construiu diques na barragem de Fundão, para que possa evitar que mais rejeitos passem para o Rio Doce. A Polícia Militar de Meio Ambiente fiscalizou a mineradora há 2 anos e não encontrou problemas na barragem. Uma perícia deve apurar o que aconteceu. O repórter Arthur Carmo vai falar sobre os sintomas gerais. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Dara. Os tumores localizados em qualquer parte do cérebro podem causar pressão dentro do crânio. Isso pode ser causado pelo crescimento do tumor, inchaço no cérebro ou bloqueio do fluxo do líquido, LCR. O aumento da pressão pode levar aos sintomas como dor de cabeça, náusea, vômito, visão turva, problemas de equilíbrio, alteração na personalidade ou comportamento, convulsão ou sonolência. Se você tiver um ou mais dos sintomas acima, não significa... Se você tiver um ou mais dos sintomas acima, não significa que você tem um tumor cerebral ou dos sintomas nervoso central. Todos esses sintomas podem ter outras causas. Ainda assim, se você apresentar qualquer um desses sintomas,
consulte um médico para que a causa possa ser avaliada e tratada se necessário. Vamos para um rápido comercial, já já voltamos. E agora a minha terceira experiência é ovo dentro da garrafa. E nessa terceira experiência eu vou utilizar uma garrafa de preferência de suco de uva, um ovo, algodão. Eu recomendo um bico de pato, mas se não tiverem pode usar um palito. Pegue o algodão joguem dentro da garrafa e depois bote o ovo. O que aconteceu foi que existe uma pressão chamada pressão atmosférica, que faz uma pressão na gente que a gente nem sente. Da mesma forma quando o fogo esquenta a garrafa lá dentro, o ar se esquenta e faz com que a pressão da garrafa fique maior e mais forte do que a pressão atmosférica daqui de fora. E por isso faz com que a pressão puxe o ovo para dentro da garrafa. Aqui finalizo a minha terceira experiência. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Dara. Pois, de acordo com as pastas, as outras mortes seguem em investigação e podem ter sido provocadas por diversos vírus, como adenovírus e o vírus sincial respiratório, a influenza, a H1N1, a H3 sazonal, B e vários outros subtipos. Para a influenza 1, 2 e 3, e diversas bactérias, além de outros agentes etiológicos, como fungos. No estado, ainda foram notificados 373 casos de SRAG, com 32 confirmações de influenza A H1N1. No mesmo período de 2015, foram notificados 388 casos, com nenhuma confirmação para a influenza. Ainda durante esse período, no ano passado, houve 16 mortes por SRAG, mas nenhuma relacionada à gripe A H1N1. Já nos casos de síndrome gripal, que são mais leves, das 208 coletas de pacientes analisados, 36 resultados deram positivo para o influenza A H1N1. No mesmo período analisado de 2015, não foi confirmado o caso de síndrome gripal pela H1N1, somando as confirmações de SRAG e síndrome gripal. São 68 casos de H1N1 no estado. Aqui terminamos o nosso jornal. Tenham um bom dia.